Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que a graça, a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, como diz em 2 Coríntios 1, verso 2, esteja com todos nós e que o Senhor nos abençoe em mais esse estudo. É o estudo 136, que tem como título Mansidão e Humildade. Ele é composto por 16 perguntas e respostas e daremos início após a nossa oração inicial. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e também ao seu Filho unigênito pela oportunidade de podermos mais uma vez estudar este tema da mansidão e da humildade. E pedimos que nos abençoe, ó Pai, com estas virtudes cristãs, nos ajudando para que elas sejam reais e constantes e permanentes em nossa vida. Te pedimos essas bênçãos em nome de seu Filho Jesus. Amém. A mansidão e a humildade no mundo em que nós estamos vivendo hoje, até mesmo no meio que se diz cristão, né? São virtudes muito raras. Pessoas explosivas, pessoas agressivas, pessoas arrogantes, pessoas altivas, pessoas com várias características totalmente contrárias a essas duas palavras, mansidão e humildade. Elas predominam no mundo, até mesmo no mundo supostamente cristão. Pessoas que, se pisar no calo delas, se prejudicá-las de alguma forma, ou se houver apenas alguma ameaça de prejuízo, elas já se exaltam, elas já se impõem, elas não levam desaforo para casa, né, como alguns dizem. Elas, inclusive, usam versos da Bíblia, né, para se exaltar, para se exasperar contra as pessoas. Mas vamos ver o que a palavra de Deus vem nos dizendo, se esses traços de personalidade, de virtude, né, a mansidão e a humildade, elas são realmente importantes na vida de um cristão. Pergunta 1. Que promessa é feita aos mansos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Manso significa brando de gênio, sossegado, plácido, sereno. Dicionário Prático Ilustrado de Jaime Seger. Então, o mundo em que nós estamos vivendo, com o seu corre-corre, né, com o seu ritmo acelerado, ele promove totalmente o contrário de tudo isso aqui, né? Brando, de gênio, de sossegado, plácido, sereno. Todo o estilo de vida em que nós estamos inseridos, ele promove totalmente o contrário de tudo isso daqui, né? Então é um desafio muito grande nos dias de hoje ser realmente mansos, né? Pergunta 2. Que disse Cristo de seu próprio caráter? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Então, esse é o caráter de Jesus. Ele é manso e humilde. E quando nós tomamos sobre nós o jugo dele e aprendemos dele a ser mansos e humildes, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas.
Então, por isso que o mundo de hoje é um mundo muito enfermo, muito doente, psicologicamente falando, né? As doenças psíquicas, a preocupação, a ansiedade, a depressão, o pânico, todas essas enfermidades, essas doenças, elas acontecem, né? Exatamente porque as pessoas não estão tomando sobre elas o jugo de Cristo. Elas querem o jugo do mundo, e o jugo do mundo é muito mais pesado, né? Pergunta 3. Que é dito do caráter de Moisés? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Moisés era um homem muito manso, né? Pergunta 4. A quem prometeu Deus guiar retamente? Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25, versículo 9. Então, olha a promessa aí que existe para os mansos, né? Ele vai guiar os mansos retamente. Por quê? Porque aquele que não é manso, ele não se deixa ser guiado, né? Vamos colocar como exemplo aí as ovelhas e os bodes. Os bodes as ovelhas é fácil o pastor guiá-las, né? Porque elas são mansas. Mas os bodes, a dificuldade que é. Você não consegue guiar. Eles são impetuosos, eles sobem em rochas, sobem em árvores. É complicado. Então, os mansos eles vão ser ensinados. Agora aqueles que não querem se submeter, aqueles que são arrogantes, acham que sabem tudo, né? Eu sei de tudo, eu não preciso, eu já sei. Ele não é manso, ele não é compreensivo, ele não é submisso, ele é insubmisso, ele é anarquista, ele é insubordinado, ele é arrogante, ele já sabe tudo, né? Creio que vocês sabem, né, como que é lidar com esse tipo de gente. Então é muito complicado, né? Quem não é assim, quem sabe, né, como é difícil lidar com essas pessoas, precisa ter uma paciência muito grande, né, porque não é fácil. Mas Deus pode transformar essas pessoas, né? Basta elas buscarem a palavra, né? Aprender de Cristo, né? Que é manso e humilde. Pergunta 5. De que é fruto a mansidão? Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outras traduções diz domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então, a mansidão, ela faz parte do fruto do Espírito. Então, quem vive pelo Espírito de Deus, né? Quem deixa o Espírito de Deus habitar nele, o Espírito de Cristo, ele é manso. Pergunta 6. Que diz Cristo aos que se exaltam? Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14, verso 11. O espírito de exaltação própria é de Satanás. Vê Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 17. Cristo se humilhou, se rebaixou e se tornou obediente mesmo até a morte sobre a cruz. Vê Filipenses 2, 5 a 8. Pergunta 7. Por que meio ilustrou Jesus a verdadeira humildade? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Isso é Mateus 18, 2 a 4. Nota. A humildade é libertação do orgulho e da arrogância, simplicidade de espírito, estimativa modesta do próprio valor. Implica o senso da própria indignidade pela imperfeição e pecaminosidade e consiste em reduzir as nossas reivindicações,
em estar disposto a renunciar aos nossos direitos, olha, e ocupar posição inferior àquela a que temos direito. Não é necessário que menosprezemos a nós mesmos, nem ao nosso trabalho. A humildade de Cristo era perfeita. Não obstante, ele possuía o verdadeiro senso da importância de sua vida e missão. A humildade é semelhante à árvore, que quanto mais aprofunda no solo as raízes, mais alterosa é, mais se expande, fica mais firme, vive mais. E cada passo de sua fixação é como uma nervura de ferro. Bispo Taylor. Então, que isso seja para nós uma realidade, né? Uma motivação para sermos mansos e humildes, para não querer sempre levar vantagem, né? Tem gente que sempre quer levar vantagem, ele não gosta de tomar prejuízo em nada. Ah, isso é meu direito. Ah, é meu por direito. Ah, eu vou atrás dos meus direitos. Pergunta 8. Como nos levará a humildade a considerar os demais? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3. E como isso é difícil, né? Principalmente quando você sabe que você tem uma capacidade, tem um know-how, muitas vezes, maior do que a pessoa, mas você se considera inferior. Né? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não é fácil. Geralmente a pessoa, quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais estudo ela tem, quanto mais renda ela tem, mais a tendência dela é se considerar maior, né, em relação às pessoas. Mas nós devemos considerar o contrário, considerar os outros superiores a nós. Né? Pergunta 9. Com quem habita Deus? Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Então Deus, ele habita com o contrito e abatido, né, de espírito. Pergunta 10. Ao ser-nos perguntada a razão da esperança que há em nós, em que espírito devemos responder? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. Então esse é um desafio muito grande, eu digo por mim mesmo. É um desafio muito grande, muitas vezes, responder com mansidão. Muitas vezes o nosso coração, ele tem a tendência de querer responder com rispidez, responder com espírito de superioridade, responder com aquele sentimento de que eu sei, você está errado, eu que estou certo. Que Deus nos ajude, né, para termos essa virtude, essa importante virtude, para responder com mansidão e temor, né, a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Pergunta 11. Quem deve trabalhar por alguém que incorreu em falta e com que espírito? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Então, não é encaminhar o tal com sentimento de acusação. Você errou, você tem que pagar. Não. Um espírito de mansidão, né? Pergunta 12. Com que se devem adornar as mulheres cristãs? É com brincos? É com pulseiras? Com cordões? As mulheres cristãs devem se adornar com batom, com esmalte, com adereços para o cabelo, adereços caros. É com isso? Vamos ver com que elas devem se adornar. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto.
que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Então, mulheres, o que vocês estão considerando como precioso? Mulheres cristãs, inclusive, eu digo para vocês, mulheres cristãs. Vocês estão considerando como precioso as suas joias, suas pinturas, ou um espírito manso e quieto? É algo que eu admiro muito, né, em uma mulher, quando ela é mansa e ela é quieta, uma mulher quietinha. Eu acho muito lindo, muito bonito, né? Mas é algo que está cada vez mais raro. Nota, a instrução ministrada aqui, em princípio, aplica-se com igual força aos homens que professam piedade. É a desnecessária ostentação de vestuário e de adorno externo que aqui é condenada. Deus quer os ornamentos internos, ostentados no coração e na vida, e não os externos, unicamente para serem vistos pelos homens. O desnecessário adorno externo, portanto, pode geralmente ser tomado como indicação de que o adorno interno, tão precioso aos olhos de Deus, está faltando. Não é condenada aqui a correção do vestuário. Então, um vestuário correto, né? Um vestuário modesto, não extravagante, não indecente. Pergunta 13. Por que somos exortados a humilhar-nos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, verso 6. Quanto mais alto estiver o homem em graça, mais baixo estará em sua própria estima. Disse Spurgeon, né? Então nós devemos realmente nos humilhar para que Deus, Ele nos exalte, né? E não o contrário. Muitas vezes a gente se exalta achando que a gente está fazendo justiça a nós mesmos, né? Mas estamos totalmente equivocados, né? Precisamos nos humilhar para que sejamos exaltados por Deus no devido tempo, mesmo que demore, né? Aí diz, para que a seu tempo vos exalte. Pergunta 14. Com o que prometeu o Senhor adornar os humildes? Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, verso 4. Então, os mansos vão ser adornados com a salvação, né? Que verso maravilhoso, né? Pergunta 15. Que são os humildes exortados a buscar? Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor? Creio que aqui é uma pergunta, né? Mas no texto estava assim, né? Sem a interrogação. Sofonias 2:3. Então devemos buscar a mansidão, como vem dizendo aí, né? Porque ninguém vai se esconder do dia da ira do Senhor, né? Nota, a circunstância de que os mansos são exortados a buscar a mansidão é prova de que os próprios mansos devem apreciar e cultivar a mansidão e que a santificação ou o desenvolvimento de um caráter perfeito é obra progressiva. Então, se você não alcançou ainda, não desista. Continue buscando. Continue aprendendo com o exemplo, né, que é Jesus. Não existe nenhum exemplo humano, né? O nosso exemplo é Jesus. Aprendei de mim, ele disse, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Pergunta 16 e última. Que herança está prometida aos mansos? Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 10 e 11. Então o ímpio, o arrogante, aquele que acha que sabe tudo, que não precisa aprender mais, aquele que acha que porque ele tem um diploma, porque ele tem até mais experiência, tem cabelos brancos,
Ele não pode aprender com os mais novos, ele não pode aprender com o analfabeto, com aquele que não tem diploma, né? Essa é uma característica muito forte aí, principalmente nos teólogos, né? Os doutores em teologia, os mestres em teologia, eles acham que eles já sabem tudo que eles precisam saber da palavra de Deus. Eles acham que não é possível aprender, é até proibido aprender com quem não tem faculdade de teologia. É assim que funciona. Eles são altivos e eles ainda dizem a seguinte frase: a ignorância é atrevida. Algo mais ou menos assim eles dizem, né? A ignorância é atrevida. Mas que Deus abra os olhos de muitos, né? Como abriu os olhos de Paulo, né? As escamas caíram para que ele visse realmente o que ele estava fazendo. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, nos dê mansidão, nos dê humildade, nos dê serenidade, nos ajude a aprender com o exemplo de Cristo, a como agir, tanto com os líderes religiosos do tempo dele, né? Tanto com as crianças, com os adultos, com os humildes, com os arrogantes. Jesus tem muito a nos ensinar, né? Vamos estudar a sua palavra, meditar nela e aprender como devemos seguir o exemplo daquele que era manso e humilde. Que Deus os abençoe. Obrigado por assistir mais esse vídeo de estudo da Palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e vamos ajudar esse vídeo a alcançar mais e mais pessoas. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.